Irmãos, nós já vimos que nós não precisamos ser enganados pelos falsos mestres, porque o Senhor, Ele nos ensinou sobre eles, Ele nos alertou sobre eles e nos ensinou como nós devemos lidar com eles e nos ensinou como nós podemos discerni-los. Mas o que nós fazemos com a possibilidade de nós vermos um falso crente todo dia diante de um espelho? Todo dia, quando nós vamos bonitões, escovar os nossos dentes, encaramos um falso crente. E essa possibilidade, o que a Bíblia tem a dizer sobre a nossa confissão? Será que todos os que aderem a alguma igreja, eles são salvos? Será que todos aqueles que chamam Cristo de Senhor serão salvos? Vejamos o que o texto nos ensina aqui na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 21, onde nós encontramos o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Até aqui. Curve a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Que a Tua palavra possa resplandecer os nossos corações, que o Teu Santo Espírito ilumine a exposição, ilumine os nossos corações, ilumine a nossa mente, ilumine a nossa vontade. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou somente pó e pecado, mas estou sob a responsabilidade de expor tão solenes palavras. Que eu não venha atrapalhar, Senhor, já basta. Tem misericórdia de todos aqueles que me ouvem, e que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar a glorificar o nome do Teu Filho. Pedimos essas coisas, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos algum motivo para chamar Cristo de Senhor? Nós o obedecemos? Na última semana nós vimos que chamá-lo de Senhor não é suficiente para salvar um homem que não faz a vontade do Pai. Isso não é suficiente. Um homem salvo pela graça, ele abraça a obediência como fruto dessa graça. Muitos apresentarão obras variadas, mas que são más em si e são testemunho da própria iniquidade daqueles que as fazem, apesar de parecerem serem boas. Somente são boas obras aquelas que refletem a vontade do Pai, aquelas que obedecem à lei do Pai. E obedecer à lei é o contrário da iniquidade que o Senhor diz aqui: afastai-vos de mim, vós que praticais sempre, em algumas versões, a iniquidade. Somente aqueles que são conhecidos pelo Pai é que podem fazer a sua vontade. Aqueles que não são conhecidos ouvirão naquele dia: eu não vos conheço. O nosso Senhor continua nos orientando sobre julgamentos. E agora Jesus ele volta-se dos falsos profetas para os falsos professos, dos falsos mestres para os falsos ouvintes. Antes nós lidamos com os falsos guias, agora nós vamos lidar com os falsos seguidores. Ter uma opinião falsa sobre si mesmo é um perigo muito grande que cada um de nós corre. Desta maneira, hoje nós veremos que Jesus orienta também uma autoanálise do crente professo. Nós devemos nos analisar constantemente, assim como nós fazemos sempre antes do sacramento da ceia. Mas devemos fazer isso diariamente.
Jesus está advertindo todos aqueles que professam conhecê-lo como Senhor, mas que não obedecem. Aqueles que clamam por um Salvador que não precisam obedecer, um Salvador que não seja verdadeiramente Senhor, e em consequência disso, queremos ser salvos sem sermos servos. Essa falsa confissão será por fim desmascarada. Toda essa mensagem tem o propósito de abrir os nossos olhos para o terrível perigo do auto-engano e da auto-ilusão. Trata-se do mesmo tema geral do parágrafo anterior. Lá esse perigo foi considerado em termos de nós sermos enganados por falsos profetas. Mas neste ponto nosso Senhor passa a mostrar-nos a mesma verdade, porém não mais nas pessoas dos falsos profetas, mas sim em nós mesmos, escreveu Lloyd Jones. Assim, como eu falei que foi terrível expor o meu último sermão, foi dolorido expor aquele sermão, este sermão mais do que nunca eu faço na completa dependência do Espírito Santo e na esperança de ser por Ele transformado junto com os irmãos. Eu confesso, eu falei isso para alguns irmãos, quando eu fui estudar esse texto eu travei algumas semanas. Um texto que eu sempre cito, os irmãos lembram disso, eu cito ele constantemente, mas que pela primeira vez o texto me esbofeteou de verdade. E pela primeira vez ele me humilhou até o pó. E eu tive que fazer uma autoanálise mais profunda. E eu espero que o Espírito Santo faça o mesmo com cada um dos senhores. E espero que Deus nos ajude. Nós vemos aqui em primeiro lugar Jesus alertando-nos que nós podemos nos auto-enganar a respeito da nossa fé. Veja, chamar Cristo de Senhor não é o suficiente. A nossa confissão, ela pode ser vazia de fé real. A porta de entrada do cristianismo em muitos lugares e para muitos de nós tem sido o sistema de apelos, né? O sistema esse que é novo, recente, tem pouco mais de 100 anos. Sistema esse que é grosseiramente antibíblico e contribuiu para popularizar aquilo que Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata. Segundo esse sistema, bastaria uma oração para a pessoa ser crente. Bastaria ao final de uma mensagem ela levantar a mão e proclamar algumas palavras e dizer que aceitava Jesus como Senhor e Salvador. Pronto, é crente. Os proponentes do sistema de apelo, eles costumam fazer algumas afirmações bíblicas. E eles afirmam o seguinte: as Escrituras ensinam, quem crer no Filho tem a vida eterna. Ok. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ok. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ok. O grande problema é que essas pessoas interpretam tais declarações como se essas declarações quisessem dizer que, enquanto nós reconhecermos e dissermos certas coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, nós automaticamente seremos salvos. E isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira. O erro delas consiste no seguinte: o indivíduo que está verdadeiramente salvo, ele faz e deve fazer declarações como essas. Mas o mero proferir tais declarações não garante, sob hipótese alguma, necessariamente a nenhum homem a salvação da sua alma. Tiago, ele nos lembra que até os demônios creem. E não só creem, tremem, e nem por isso deixam de ser demônios. Eu não estou afirmando aqui que a confissão não importa. Não é isso que eu estou dizendo. O que nós estamos fazendo nesta manhã aqui é estabelecendo a confissão real. E a confissão real é fruto de uma fé obediente. Note o seguinte: mesmo em igrejas com uma liturgia saudável e metodologia bíblica, infelizmente nós podemos encontrar falsos professos.
As pessoas passam por um curso de catecúmenos, elas são acompanhadas durante um tempo, são solucionadas as suas dúvidas, elas fazem uma entrevista com o presbitério e ainda assim podem se enganar. Irmãos, confissão apenas da boca para fora é inútil. Somente quando acompanhada por sinais de que é verdadeira, é que a confissão confirma a fé professada. Senão ela é falsa. Há algo assustador nas palavras de Cristo. Ele diz o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É terrível essas palavras. Aqueles que entram, eles dizem, porque sem tal confissão, ninguém jamais poderá entrar no reino. Mas nem todos os que dizem entrarão ali. Compreendem isso? Todos os que vão para o céu, todos os que serão salvos, eles têm essa confissão e eles dizem essas coisas. Mas não é simplesmente dizer essas coisas como palavras mágicas, um abre-te sésamo espiritual, gospel, que as portas dos céus vão ser abertas para o indivíduo. Lloyd Jones comenta que, sem dúvida, isto é algo que nos deveria chamar a atenção, levando-nos a parar a fim de meditar. E esse é o meu propósito com os senhores hoje, meditar nessas coisas. A salvação, meus irmãos, ela é por graça, mediante a fé. Fé é essa que deve estar depositada em Cristo Jesus. Quando nós dizemos Senhor, Senhor, nós estamos dizendo bem, pois é isso que Ele é, conforme João 13:13. Ele é Senhor, e quando o reconhecemos como Senhor, estamos fazendo o correto. Mas, pergunta um puritano, será que nós imaginamos que isso é suficiente para nos levar ao céu? Que essa expressão de formalidade deveria ser recompensada com a vida eterna? As pessoas podem afirmar, convictas, que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e mesmo assim continuarem não regeneradas. Os puritanos, eles enfatizavam muito o perigo de algo que eles chamavam de falsa paz, uma confissão apenas da boca para fora, que dava uma sensação de paz, uma sensação de que não, eu estou bem, eu estou certo com Deus, mas que na realidade não estavam. Na verdade, esse perigo tem sido reconhecido em todos os séculos. Nós corremos o perigo de confiarmos na própria fé, ao invés de confiarmos em Cristo Jesus. Corremos o perigo de confiar na crença, ao invés de sermos verdadeiramente regenerados. O Senhor, diz Spurgeon, Ele não pode suportar a presença daqueles que o chamam de Senhor e depois praticam iniquidade. Porque essas pessoas professam conhecê-lo, mas Ele declarar naquele dia, nunca vos conheci. E desta forma eu repito algo que eu tenho falado exaustivamente durante o Sermão do Monte. O crente é o que obedece, e somente o que obedece é que é crente. O nosso destino final será estabelecido, Jesus insiste, não pelo que nós lhe dizemos hoje, nem por aquilo que nós lhe diremos no último dia, mas o nosso destino final será estabelecido por fazermos aquilo que nós dizemos, por estar a nossa profissão verbal acompanhada de obediência moral, obediência de vida. Confessamos e vivemos conforme a confissão. Há um perigo de nós sabermos as doutrinas corretas. Há um perigo de até mesmo nós pregarmos as doutrinas corretas. Mas a salvação não está segura em apenas dizer coisas corretas. A correta doutrina sozinha não salva. Quando preparava essa mensagem, um irmão estava conversando comigo e ele confessou que ele deixou de apenas acreditar nas doutrinas da graça e passou a viver as doutrinas da graça. Eu achei isso muito interessante. Nós podemos parecer fiéis de muitas formas, mas será que nós realmente somos?
A nossa confissão pode ser inútil se vazia de obediência, e essa obediência ela é promovida pela fé. Notem o seguinte: o Senhor não está falando aqui com hereges, Ele não está falando aqui com ateus, Ele fala aqui com aqueles que aparentemente creem e chamam o Senhor de Senhor. Eles falam e fazem sinais e maravilhas em nome de Cristo, e ainda assim eram homens condenados. E isso deve nos fazer temer ao Senhor ainda mais. Deus, Ele não está interessado apenas naquilo que fazemos, mas sobretudo em como fazemos. Fazemos as coisas corretas por fé e sobretudo, Ele requer a obra certa com a motivação certa. Escreveu Hernandes Dias Lopes. A motivação certa para gerar a obra certa. A obediência exigida é gerada por fé e por conhecimento. Muitos homens conhecidos por notáveis obras são aqueles que praticam iniquidade, tal qual Nadab e Abiú, tal qual Saul, Uzá e tantos outros, cheios de boa intenção da boca para fora, cheios de atitudes, cheios de obras, mas que praticavam iniquidade. E infelizmente essa decepção tem se multiplicado na história da igreja. Talvez o nosso caso seja ainda mais triste. Pense comigo e responda para você mesmo. As coisas que nós fazemos em obediência às Escrituras Sagradas? Nós fazemos as coisas que fazemos da forma que foi prescrita na Escritura ou da forma que nós achamos que é conveniente? E se nossas intenções, se as nossas afeições, se os nossos pensamentos eles se tornassem públicos, será que nós seríamos admirados ou seríamos apedrejados? Será que nós despertaríamos a admiração das outras pessoas ou o nojo? Há um perigo muito grande de nós confundirmos características naturais com piedade cristã. Dessa forma, alguém que é enérgico parece que tem muita fé. Aquele que é mais melancólico parece estar contrito, quebrantado. Aquele que é irreverente parece que é um homem ousado de Deus. E aquele que é um medroso, frouxo, parece ser alguém com muita prudência. Mas são características naturais. Não são nada conciliado com obediência. Nós podemos fazer muitas coisas aparentemente boas espirituais que no fim não passam de obras da carne. São feitas na nossa força. Elas não demandam fé, elas não demandam obediência, dependência, elas não demandam nada daquilo que glorifica a Deus e, portanto, não podem glorificar a Deus. Note, o termo religião, ele vem do latim religare. Religião, religare, aponta necessariamente e diretamente para Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o nosso único mediador e o nosso reconciliador com Deus. É a única ponte de acesso ao Pai. A verdadeira religião não tem nada a ver com a religiosidade de religiosos. Nós temos visto o Senhor desmascarando os fariseus, que nós costumamos apelidar os religiosos do nosso tempo de fariseus. Homens que buscam encontrar em instituições, em determinados lugares, em determinadas denominações, em determinadas placas, ou em posições, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero. Nossa, tem gente que se acha até apóstolo. Eles buscam nessas situações achar aquilo que somente o Senhor pode dar. E o que o Senhor pode dar, que homem nenhum consegue sozinho, é a salvação. E a salvação não vem do seu título, não vem do lugar que você frequenta. Nós vemos homens que adoram placas de igreja, que adoram tradições, que adoram ritos, que acham que esses ritos corretos simplesmente podem salvá-los. Eles imaginam que pertencer a uma congregação garantirá a sua salvação.
Eles imaginam que obedecer algumas normas e alguns ritos exteriores garantirá a sua salvação. São homens que tomam atitudes aparentemente piedosas, mas que Jesus já disse que eram hipócritas, que faziam seus jejuns públicos, suas orações públicas. Homens que vêm aos cultos, homens que ouvem louvores, homens que fazem boas obras. Mas nós devemos analisar se a nossa obediência ela é promovida por interesses próprios, se a nossa obediência é promovida por barganha, se a nossa obediência é provida por medo, se a nossa obediência é promovida por alívio de consciência, nós estamos errados e nos auto-enganando. Sem fé real não há obediência real. A obediência à sua vontade é a prova da verdadeira fé em Cristo. Eu creio em Cristo, tudo bem. Como é que você demonstra que crê em Cristo? Quando você obedece à vontade de Deus, conforme prescrita na palavra de Deus. Tal prova não consiste em palavras, tal prova não consiste em dizer Senhor, Senhor, não consiste em dizer, como muita gente com muita irreverência diz, Pai querido, papaizinho, amigão. Tem gente que chama Jesus de amigão pelos púlpitos do Brasil, como se fosse muito íntimo, mas não obedecem às suas ordens. E não adianta nem reverência nem irreverência, porque sem obediência tudo é vão, tudo é nulo. Como é fácil, diz um teólogo, como é fácil aprender um vocabulário religioso, como é fácil até memorizar versículos bíblicos, canções, e ainda assim não obedecer à vontade de Deus. Mas o que importa é obedecer à vontade de Deus. E a verdadeira obediência será sempre um produto da verdadeira fé. A obediência verdadeira busca amorosamente obedecer àquele que primeiro nos amou, que nos buscou, que morreu por nós, que nos chamou, que deu vida, que deu fé, que deu arrependimento, que nos santifica. E justamente por meio dessa obediência que santifica, glorifica o nome de Deus, demonstrando então gratidão amorosa. Podemos até fazer sinais e maravilhas, mas nós realmente obedecemos? Nossas boas obras podem ser todas elas vazias de obediência. Os irmãos lembram quando o rei Saul desobedeceu uma ordem do Senhor de matar todo um exército e rei e animais. Samuel foi repreender e disse o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Jesus diz em outro lugar: por que vocês me chamam? Notem que termos fortes. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo, aquilo que eu mando? É incoerente. Como é que eu sou Senhor de vocês se vocês não me obedecem como servos? Vocês se acham senhores de si e depois vêm com a cara mais lavada dizendo Senhor, Senhor. Até faz uma impostação de voz, né? Oh Senhor. Tudo vão. Infelizmente, nós podemos afirmar que com certeza temos visto mais demonstrações de poder do que demonstrações de obediência ao Pai. Pessoas ferem a palavra de Deus, dizendo que estão fazendo as coisas em nome de Deus. O resumo da lei dado por Cristo é o melhor molde para nós nos analisarmos. Amamos a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas é acima de nós mesmos. Deus exige de nós coisas que vão contra a nossa vontade, contra a nossa natureza. Nós amamos Ele mais do que a nós mesmos e amamos ao próximo como a nós mesmos. Paulo ensina que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa
ou como um prato que tine, ou seja, morto. Um objeto sem vida, mas que faz barulho. Continua ele: ainda que eu tenha o dom de profecia, e ainda que eu saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possua e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. 1 Coríntios 3, verso que muitas pessoas gostam de usar em casamento, mas não está falando nada a respeito de casamento. Meus irmãos, se obedecer é melhor do que sacrificar, eu ouso dizer que há muito sino ressoando nas igrejas, mortos, muitas experiências espirituais que não são absolutamente nada, muito ativismo e muitos sacrifícios que nada valem. Nada valem, porque sem fé real não há obediência real. Ouçamos o apóstolo João quando escreve: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O termo usado aqui pelo Senhor na rejeição dos falsos crentes, ele foi traduzido como iniquidade. Eu já falei sobre isso semana passada. O termo é anomia. Há um prefixo de negação, nomos, lei. Aqueles que são contrários à lei. Aqueles que praticam iniquidade, então, são os que são transgressores da lei. Como o próprio apóstolo João escreve na sua primeira epístola, que pecar é cometer iniquidade. A iniquidade é pecado. Então, aqueles que cometem iniquidade, eles quebram a lei, são transgressores da lei, mesmo que estejam realizando sinais e maravilhas. Quantas pessoas advogam sinais e maravilhas que podem ser verdadeiros ou falsos, mas que quebram a lei durante esses momentos? Sejam com imagens, sejam com autoadoração, seja com adoração espontânea, pessoas engatinham em palco, pessoas fazem um banzé, fazem um circo. Ah, mas Deus operou. Vazio. Isso continua comum em nosso tempo, infelizmente. Quando homens advogam pregar, profetizar, curar, até mesmo ressuscitar, mas passam longe de ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Não é apenas fé, é fé e prática. Defendendo uma doutrina frouxa, com adoração irreverente, que anda lado a lado, de mãos dadas com a heresia e com a blasfêmia. E que não aceitam ser reprovados, e já jogam como um bom falso profeta os sinais, como se fosse um passaporte do seu conhecimento de Deus. Infelizmente, meus irmãos, isso não se restringe a pastores e líderes. Nós devemos, cada um de nós, analisarmos tudo aquilo que nós fazemos e por que nós fazemos. Uma das razões porque os homens descritos aqui são condenados, não é que a sua pregação tenha sido errônea, não é que os seus milagres tenham sido espúrios, falsos, ou ambas as coisas, mas porque eles não praticavam aquilo que pregavam. Eles chamavam Cristo de Senhor, mas não lhe obedeciam. Isso no cerne da questão, pois eles chamavam Cristo Senhor, mas não obedeciam como tal. Desta maneira, nós devemos julgar a nós mesmos da mesma forma que nós julgamos os falsos mestres. Devemos nos perguntar: temos uma fé real? Uma fé que é submetida à palavra de Deus? Uma fé que busca obedecê-lo amorosamente? Ou fazemos as coisas do nosso jeito? Achamos que só porque fazemos, Deus tem obrigação de aceitar? Ah, mas eu fiz. Depois disso, nós devemos, como podemos identificar se somos praticantes ou não? Em segundo lugar, Jesus ensinou que aqueles que o têm como Senhor, eles lhe obedecem.
Portanto, o confessante também deve ser praticante. Não basta ser confessante, nós temos que ser praticantes daquilo que confessamos. Apesar das provas apresentadas por muitos confessantes, falta-lhe o principal. Evidentemente que sinais não são o principal, como nós temos visto ao longo desse Sermão do Monte. Note que eles inclusive usavam o nome do Senhor e não o seu próprio nome. E isso nos ensina que é possível um homem pregar corretamente a doutrina de Cristo e mesmo assim permanecer excluído do reino. Isso deve nos assustar. Eles pregavam em nome de Senhor. A fim de destacar esse ponto, Jesus cita os mais extremos exemplos de profissão de fé verbal. O que essas pessoas destacam ao falar com Cristo no dia do juízo é o nome pelo qual ministraram. Não é nem tanto os sinais, mas o nome, o carteiraço que eles deram. Veja, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome nós fizemos aquele outro. Como assim tu não nos conhece? Falaram e fizeram em nome de Cristo, mas Ele não nos conhece. Lembremos de quando os discípulos voltaram da sua primeira viagem missionária. Eles estavam felizes com a autoridade espiritual que tinham. Jesus tinha lhes dado autoridades espirituais, eles tinham feito milagres, eles tinham expulsado o demônio, mas Jesus corrige eles e coloca eles no prumo dizendo o seguinte: alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, não interessa o que você faça, o Senhor não te conhece. Não fique admirado se você ou se alguma outra pessoa pôde fazer algo sobrenatural. Esse é o alerta de Jesus Cristo, que parece nos dizer o seguinte: não se deixe enganar por essas coisas. O que realmente importa é o coração de vocês. Vocês realmente me pertencem. Vocês possuem a fé, o amor que produzem a obediência e as verdadeiras boas obras. O seu nome está escrito nos céus, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Não adianta ter tudo e não ter Cristo. Quem não possui Cristo não possui absolutamente nada, porque falta-lhe o principal, ainda que tenha todos os periféricos. As Escrituras Sagradas nos dão instrução abundante sobre tudo o que nós precisamos conhecer, tanto para esta vida, quanto para a vida que há de vir. Algo que não basta apenas conhecer e crer, mas é necessário conhecer, crer e obedecer. Chamar Jesus de Senhor é essencial, mas não é tudo. Porque vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Reivindicar estar unido a Jesus ou usar o seu nome no ministério não basta. Estes homens não se submeteram a Cristo. Estes homens apresentavam uma confissão apenas de lábios, não de vida. E Jesus condenou várias vezes a confissão vazia daqueles que desejavam fazer a própria vontade e não a vontade do Pai. Deus não exige de nenhum de nós milagres. O que Deus exige é uma obediência amorosa, em gratidão. Veja o que diz o puritano Matthew Henry: a graça irá levar um homem para o céu mesmo sem milagres, porém os milagres nunca irão levar o homem para o céu sem a ajuda da graça. Notem que há um fervor nestes homens. Há um fervor, eles não dizem somente Senhor, eles são fervorosos, eles chegam lá e dizem Senhor, Senhor. Eles não são crentes frios, crentes intelectuais, não emocionais. Contudo, Jesus afirma que isso pode ser falso e que existem muitos que dizem as coisas certas a respeito do Filho de Deus de uma maneira zelosa, de uma maneira fervorosa, mas que apesar disso não entrarão jamais no reino de Deus.
nos escreveu Lloyd Jones. Quantas pessoas nós já vimos com um fervor sobrenatural, anormal durante o culto. Parece que o irmão vai levantar voo. Você fica até meio preocupado. Será que eu amarro ele para ele não voar? Durante o culto ele está naquele fervor todo. Mas antes ainda de sair da igreja, ele mostra-se profundamente carnal. Antes de sair da nave da igreja, ele mostra tantos frutos da carne quanto qualquer ímpio. De que adiantou aquele fervor que era só emoção? Deus não quererá saber se nós fomos evangélicos, mas se fizemos a sua vontade, escreveu Bonhoeffer. Todos serão perguntados sobre isso, e igualmente nós. O que Jesus exige é obediência incondicional à vontade do Pai. Essa sua vontade foi revelada tanto por meio dos seus ensinos, quanto por meio da sua vida, registrada nas Santas Escrituras. Nada adiantará dizer: Senhor, nós fizemos isto, se nós ouvirmos de volta, mas não foi isso que eu exigi. De nada adiantará dizer: mas nós fizemos aquilo outro, se novamente nós ouvirmos: eu não exigi isso. Eu não exigi isso de vocês. Qual é o problema de vocês? Por que vocês não fazem aquilo que eu digo? Que terrível será para quem ouvir isso do Senhor. Quem não obedece às ordens do Pai, não presta verdadeira honra ao Filho, não importa o que tenha feito. Pode remover montanhas, mas não honrou nem o Pai, nem o Filho. O verdadeiro fruto é a obediência à palavra de Deus. João, na sua primeira epístola, nos apresenta testes que são muito pertinentes. Ele escreveu o seguinte: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quantos de nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não guardamos os mandamentos de Deus? João está nos chamando aqui de mentiroso. Em outro lugar ele escreve: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ora, se viver em iniquidade é transgredir a lei, ou seja, viver em contradição à vontade de Deus, e esses os que serão por fim rejeitados, cabe-nos total diligência em obedecer à vontade de Deus. Quantas vezes nós temos nos ajoelhado e pedido: Senhor, me ajuda a obedecer a Tua vontade. A gente gosta de fazer aquela coisa: Senhor, me ajuda, não sei que cor de carro eu compro branco ou vermelho. Eu quero saber a vontade de Deus. Eu caso, eu compro uma bicicleta, eu quero saber a vontade de Deus. Deus revelou a sua vontade para nós em várias coisas, mas nós não nos ajoelhamos e pedimos: Senhor, que eu possa Te obedecer. Aquela oração maravilhosa que eu repito sempre de Agostinho: dá aquilo que tu pedes, e aí pede o que tu quiseres, mas me dá porque eu não consigo. A nossa mente deve estar cativa à palavra de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios, levando cativo, preso, todo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Ser obediente a Deus é entregar-nos ao controle, não somente sobre as grandes coisas, mas também sobre as pequenas coisas. É obedecer observando não só aquilo que é ordenado, mas como, de qual forma foi ordenado. Nós recebemos instruções para adorar o Senhor, mas podemos adorar de qualquer jeito? Não, porque recebemos instruções também de como adorar. Cumpre-nos submeter-nos a Ele, seguindo pelo seu caminho, conforme Ele se alegrou em revelar através das suas palavras na Bíblia. E se aquilo que estivermos fazendo não se amolda a esse padrão, então tal diferença indicará apenas que nós estamos querendo fazer valer a nossa vontade, a nossa própria vontade, numa atitude de desobediência, o que é tão repelente quanto o pecado de feitiçaria, escreveu Lloyd Jones. Vamos nos perguntar a nós mesmos, se analise: temos praticado a vontade do nosso Pai Celeste? Temos confiado unicamente em Cristo e vivido vidas santas?
Se assim não for, a despeito de todos os nossos privilégios e do nosso professo cristianismo, nós perderemos o céu afinal e seremos rejeitados para todo sempre. Que terrível! Uma vida de auto-engano. Devemos ainda reconhecer o perigo de fazermos as coisas impulsionados pela carne, achando que estamos obedecendo a Deus. Veja, Moisés foi punido pela forma grosseira com qual ele obedeceu a ordem de dar água ao povo lá em Números 20. Os irmãos lembram? Era para ele dar água. Ele foi, pegou o cajado e bateu na rocha, porque ele estava de saco cheio daquele povo que era chato, assim como nós somos chatos. E ele obedeceu, mas ele obedeceu da sua forma. E o que ele ganhou com isso? Viu a terra de longe. Respondam o seguinte: por que nós fazemos o que fazemos? Eu vou ter que ler uma citação do Dr. Lloyd Jones aqui, que é enfático. É bem possível que um indivíduo diga as coisas certas, mostrando-se muito atarefado e ativo, e que dessa maneira possa obter resultados aparentemente admiráveis, e, no entanto, não dedicar-se inteiramente ao Senhor. Talvez ele esteja fazendo tudo quanto faz por amor a si mesmo, e pode estar resistindo ao Senhor quanto à questão mais vital de todas. Finalmente, esse é o mais monstruoso insulto que podemos fazer a Deus. Que insulto poderia ser pior do que dizer-se fervorosamente Senhor, Senhor, mostrando-nos ocupados e ativos, mas, no entanto, negarmos a Ele a lealdade e a submissão autênticas, insistindo em reter o controle sobre as nossas próprias vidas e permitindo que as nossas próprias opiniões e os nossos próprios argumentos, e não o que Ele nos apresenta nas Escrituras, controle tudo aquilo que nós fazemos e também como fazemos. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Isso é muito importante. Fazemos o que fazemos por fé, por amor, para a glória de Deus? Ou fazemos por orgulho, por vaidade, em busca de méritos, em busca de aplauso? Fazemos para sermos salvos, por acharmos ser o certo, ou porque os outros fazem? Nem todo o que diz, mas aquele que faz. Bonhoeffer diz que o falar do ser humano torna-se correlato à sua justiça própria. Agora, a prática, porém, é o correlato da graça, em face do qual o ser humano nada mais pode fazer a não ser obedecer humildemente e servir. O praticante da palavra de Deus, ele é chamado, ele é agraciado, ele é obediente e ele é seguidor. Ele vê no seu chamado não o direito, mas o juízo e a graça e a vontade de Deus, a qual ele quer obedecer exclusivamente. Ele vive para isso. A graça de Jesus postula o praticante, e a prática torna-se, pois, a verdadeira humildade, a verdadeira fé, a verdadeira confissão da graça que nos chama. Nós temos uma confissão da graça que nos chamou através da obediência, ou nós dizemos Senhor, Senhor, porque fomos convencidos que Ele é Senhor, mas não o temos como Senhor e não obedecemos como Senhor. Quando falamos ou agimos, fazemos pelo nosso nome ou para a glória do Senhor. Exaltamos o nosso nome ou do Senhor. Defendemos o nosso nome ou proclamamos o nome santo. Semana passada eu citei o ministro calvinista Robert Murray McCheyne, naquela frase maravilhosa dele, que diz o seguinte: hoje eu senti falta de alguma boa oportunidade de falar uma palavra por Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor percebeu que eu teria falado tanto em defesa da minha própria honra, como em defesa da honra dele, e por isso Ele me fechou a boca. Essa é a questão. A questão, portanto, abrange a forma pela qual nós praticamos as coisas. Nós precisamos indagar a nós mesmos, com toda honestidade, por qual razão nós estamos fazendo isto ou aquilo. Qual é o verdadeiro impulso por detrás de tudo que nós fazemos?
É possível um homem pregar o Evangelho de Cristo de maneira perfeitamente ortodoxa, mencionando frequentemente o nome de Cristo, mostrando-se correto quanto às doutrinas e zeloso na pregação da palavra, mas mesmo a despeito de tudo isso, está fazendo tudo o tempo todo, impelido por motivos pessoais, visando a sua própria glória, visando a sua autossatisfação. A única maneira de nos salvaguardarmos disso consiste em nos examinarmos e nos perscrutarmos constantemente, escreveu Lloyd Jones. Nós devemos toda noite, meus irmãos, pela manhã pedir: Senhor, faças a tua vontade em mim, me ajuda, e toda noite nós devemos nos avaliar pela palavra de Deus e dizer: Senhor, perdão, porque eu fiz isso, fiz aquilo, não só os pecados claros, mas eu falei em teu nome, mas eu queria mostrar que eu sabia. Eu falei em teu nome, mas eu queria mostrar que o outro estava errado. Eu fiz tal coisa, mas foi para receber um aplauso. Eu fiz aquele outro, mas foi porque eu queria negociar a salvação contigo, porque eu acho que estava em débito. Misericórdia de mim, Senhor, me perdoe, que amanhã eu não repita essas coisas. Nós precisamos dizer não à vida do eu que está instalada na nossa alma. Temos que negar-lhe implacavelmente o domínio sobre nós. O caminho do egoísmo começa numa trilha florida e vai terminar em um deserto. Já o caminho da renúncia é íngreme, é difícil no começo, mas leva a um paraíso de alegria, escreveu um famoso pastor. Nós devemos nos examinar, inclusive, sobre algo que estava muito longe dos dias do Dr. Lloyd Jones, mas que nós experimentamos um desagradável aperitivo durante a pandemia. Nós devemos nos perguntar o que mantém as nossas vidas. Devemos nos perguntar o que aconteceria se as reuniões que nós frequentamos regularmente fossem proibidas. Não pode-se mais ter culto. O que nós faríamos? Como que nós nos sentiríamos? Como que nós nos sentiríamos e o que faríamos se a nossa saúde fosse afetada? Se nós não pudéssemos mais ler, se nós não pudéssemos mais ouvir, se nós não pudéssemos mais trabalhar, ou se nós perdêssemos o nosso lazer predileto, não pudéssemos mais fazer aquelas coisas que nos agradam? O que faríamos se não pudéssemos mais desfrutar da companhia de outras pessoas, se nós fôssemos deixados inteiramente só? O que faríamos? A questão da verdadeira fé, que gera verdadeira obediência, é que obedecer não é fazer as coisas do nosso jeito, mas como agrada ao Senhor. Não como nos agrada, mas como o Senhor nos ordenou. Nós devemos fazer essas questões. Se não tiver mais culto, como é que eu faço? Toco a minha vida de qualquer jeito? Tendo observado que, apesar de essencial, não basta chamar Cristo de Senhor, e que a nossa confissão deve ser provada por uma amorosa obediência, e que esse é o fruto verdadeiro, vejamos como aplicar essas coisas. O texto, obviamente, em primeiro lugar, ele nos exorta. Aqueles que praticam iniquidade, aqueles que quebram a lei, aqueles, conforme a nova tradução na linguagem de hoje diz, só praticam o mal, só fazem o mal. Há aqui uma gloriosa declaração. Jesus é aquele que vai julgar todos os homens do mundo. O Senhor deixa claro aqui que o advogado de hoje será o juiz de amanhã, que o cordeiro de hoje será o leão de amanhã, que Deus julgará o mundo todo por meio do seu único Filho. Todos, todo crente, todo ímpio, todo piedoso, todo hipócrita terá de prestar contas da sua fé e das suas ações e das suas palavras. As esperanças de muitos dos que foram considerados grandes cristãos, quando em vida, serão totalmente vãs. A corrupção disfarçada de todos será desmascarada naquele glorioso dia. Naquele dia, nós não só vamos ver claramente como nós éramos, como vamos ver como todo mundo era. Não sejamos daquele grupo enorme, daquele grupo que Jesus disse que são muitos, que só fazem o mal, que só praticam a iniquidade, que só quebram a lei. Veja, sempre que nós transgredimos a lei, nós tornamos as nossas boas obras em pecado e iniquidade.
Não importa o que nós tenhamos feito antes, nós estragamos tudo. Que a nossa confissão nasça de uma fé real e obediente, fé nas palavras de Deus, que revela o nosso problema, que revela o nosso Salvador. A palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. Que nós creiamos na palavra de Deus como palavra de Deus, digna de ser crida e obedecida por amor. Que todas as nossas boas obras sejam fruto dessa obediência pela fé e amor. Dito isso, nós devemos, obviamente, nos examinar. Um dia, o nosso Senhor vai ecoar o salmista do Salmo 6, que disse o seguinte: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Note, quando Cristo veio em carne e osso, Ele chamou a si os pecadores ao arrependimento. Mas quando nosso Senhor voltar, coroado de glória, Ele irá afastar de si os pecadores. Aqueles que não forem até Ele para serem salvos, deverão partir para serem condenados, escreveu o puritano Matthew Henry. Então, meus irmãos, abandonemos o pecado, abandonemos o orgulho, abandonemos o nosso jeito de fazer as coisas e proclamemos junto com o salmista: afastem-se de mim os que praticam o mal. Por quê? Porque eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus e nada vai me impedir, custe o que custar. Naquele dia glorioso ficará provado que para ser salvo é muito mais necessário do que apenas uma profissão de fé, é necessário muito mais coisas. Por quê? Porque nós devemos praticar o nosso cristianismo tanto quanto confessar o nosso cristianismo. Não é o que dizemos, é o que dizemos e o que fazemos e como fazemos. E a prática aceitável chama-se na Bíblia obediência. Notem a presunção desses homens: oh, não fizemos isto, aquilo outro. Nós devemos nos examinar o que temos feito e o porquê temos feito. Antes que ouçamos o Senhor declarar abertamente uma condenação contra nós, examinemo-nos nós, julguemo-nos nós e condenemo-nos a nós mesmos pela palavra de Deus. E busquemos o arrependimento. Temos desprezado a lei de Deus, meus irmãos. Oramos, cantamos, pregamos como e quando queremos. Nos divertimos, conversamos, trabalhamos como e quando queremos. Vivemos para agradar a Cristo ou a nós mesmos? Porventura nós o conhecemos e Ele nos conhece? Ele é o juiz e o que conta é aquilo que Ele pensa a nosso respeito. É Ele que dirá a certos indivíduos: nunca vos conheci. E o vocábulo grego aqui traduzido por conheci é um termo muito forte. Não indica que o Senhor não estivesse informado da existência dessas pessoas. Na verdade, nós sabemos que Cristo sabe tudo. Ele vê todas as coisas e tudo está aberto e patente diante dos seus olhos. Nesse caso, o verbo conhecer significa demonstrar interesse especial por alguém ou ter uma relação particular com alguém, nos ensina Lloyd Jones. Ou seja, quando Cristo diz para essas pessoas que não conhece, é óbvio que Ele conhece, mas Ele não tem intimidade. Como eu disse na última vez que preguei, Ele vai dizer assim: eu sou Senhor de vocês, mas não como vocês imaginam. Eu sou tão Senhor de vocês como eu sou Senhor dos demônios, e isso não salva nem vocês, nem os demônios. Apartai-vos de mim. Porventura nós o conhecemos e Ele nos conhece? Nunca os conheci. Que terrível frase! E aí está o mistério guardado desde o início do Sermão do Monte até esse momento. Essa é a grande questão: sermos conhecidos por Cristo ou sermos desconhecidos por Cristo. Eu acredito que o texto chama todos nós ao arrependimento. Aquele dia significa o julgamento final, aquele glorioso dia, aquele grande dia quando cada homem irá comparecer exibindo todas as suas cores, quando o segredo do coração meu e dos senhores irá ser manifesto. Entre outras coisas, irão aparecer as secretas pretensões com as quais os pecadores dão suporte às suas vãs esperanças, que nós não estejamos no meio deles.
Nem todo aquele que pregou, nem todo aquele que expeliu demônios, ou que tenha ressuscitado alguém, mesmo em nome de Cristo, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que confessou, nem todo aquele que participou dos sacramentos, nem aquele todo que pertence a tal igreja ou vai aos cultos, entrará no reino dos céus. Mas entrará aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Paulo escreve: quem é verdadeiramente nascido de novo tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, e o Espírito permite que nós conheçamos a vontade do Pai, e o amor de Deus em seu coração nos motiva a obedecer a Deus, a servir uns aos outros. Por isso, meus irmãos, vamos nos arrepender hoje, porque naquele glorioso dia será confirmada a rejeição de forma jurídica e inapelável. Hoje nós podemos nos arrepender, mas naquele dia não haverá arrependimento. Naquele dia iniciará só choro e ranger de dentes. Naquele dia o Senhor irá patentear a sua rejeição final a muitos. Não vos conheço. Por isso, vamos nos arrepender antes que ouçamos do Senhor dizer para nós: apartai-vos de mim. A nossa resposta deve ser um arrependimento que condiga com o amor de Deus, amor tão grande que nos amou primeiro quando nós éramos mortos em delitos e pecados, quando éramos seus inimigos, amor esse que enviou o seu Filho por nós. Abandonemos o nosso grande ídolo, e o nosso grande ídolo se chama eu, e adoremos ao único que é digno de toda glória e de todo louvor. Nós fracassaremos, mas Deus nunca irá fracassar. Por isso nós precisamos de uma fé real, fé que Cristo, unicamente Cristo é a nossa justiça, que Cristo foi o nosso representante federal, que satisfez a ira do Pai, cumprindo toda a lei e recebendo toda a pena que nós merecíamos perante a lei. Que a sua graça não apenas nos chamou ao arrependimento, mas que ela nos auxilie a vencer o poder do pecado com obediência dependente de Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Que nele e por Ele nós encontremos o perdão e a capacidade de obedecer. Por fim, o texto também nos consola. Se nós fomos atingidos, e eu fui atingido, e eu espero que os irmãos também tenham sido atingidos. Se nós fomos atingidos, foi pela graça e pelo amor daquele que nos conhece. Nós fomos atingidos pelo amor de Deus. Filhos são disciplinados pelos pais, o autor de Hebreus nos ensina. E Deus disciplina aqueles que são seus filhos. Os iníquos são entregues às suas próprias concupiscências, como Paulo escreve, à sua própria iniquidade. Mas a graça que nos salva e que nos santifica confronta os nossos pecados, nos discipulando. E foi por essa graça que nós fomos escolhidos. Se você foi atingido, arrependa-se e encontre consolo nas palavras de Paulo, que escreveu o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, veja, Filho que obedeceu em tudo ao Pai, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos nós diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? E de graça, quem fará alguma acusação? Escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e intercede por nós. É pela graça que o Pai, que nos conheceu de antemão, que nos conformará à imagem de Cristo, nos santificando e nos protegendo de todo o mal. Que essa fé e amor nos constranja à realização de verdadeiras boas obras, a saber, a obediência aos mandamentos de Deus para a glória de Deus. Porque nisso
consiste o amor de Deus, o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, escreveu João. Que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Que Teu Santo Espírito nos auxilie a nos autoavaliarmos para não nos auto-enganarmos. Sonda, Senhor, os nossos corações e nos dá sabedoria e capacidade para que nós sondemos também e rejeitemos tudo aquilo que vai em encontro à Tua lei, tudo aquilo que é contrário às Tuas ordens, começando das nossas boas obras, porque se elas não são para a glória do Teu santo nome, nós só amontoamos iniquidade sobre iniquidade. Ajuda-nos, Senhor. Glorifica o Teu nome sobre a nossa vida. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a ter confiança na salvação que nos foi dada em Cristo. E essa mesma confiança na salvação, que tenhamos essa confiança para buscar em Ti força e poder para mortificar a nossa carne e para obedecermos a Tua palavra. Não permita, Senhor, que nós estejamos entre aqueles muitos que só dizem Senhor, Senhor, mas que Tu seja o Senhor da nossa vida, que Tu seja o Senhor e nós sejamos servos que simplesmente Te obedecem com alegria, amor e gratidão, porque Tu fizeste tudo por nós. Tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, tudo aquilo que a nossa carne não poderia fazer, tudo aquilo que nós nem queríamos que fosse feito, mas Tu fez por amor a nós. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa confissão não seja mais vazia, mas seja cheia e fundamentada e firmada na obediência por meio do poder do Teu Santo Espírito, que efetua em nós o querer e o realizar para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.